A gente, então, da última vez, a gente estava falando do começo do uso da cadeia borromeana no ensino de Lacan, a partir da ideia de cadeia significante, né? Foi o que ele trabalhou no seminário 19 e um pouquinho também no seminário 20, e hoje eu queria falar sobre a cadeia borromeana enquanto cadeia de real, simbólico e imaginário. E a gente hoje vai falar um pouco também do quarto nó, para poder falar de sintoma, inibição e angústia. Espero que a gente consiga chegar nesse ponto hoje. Aqui tem uma citação de Lacan, do seminário 21, sobre o uso da cadeia borromeana. Ele diz assim: o interesse de juntar assim, no nó borromeano, o simbólico e o imaginário e o real, é o que resulta disso. Caso feito corretamente, basta cortar um fio de barbante qualquer para que os outros dois se liberem. Então vejam, a ideia de Lacan, uma das ideias de Lacan a respeito do uso, do emprego da cadeia borromeana em psicanálise tem a ver com a maneira que os registros estão conectados, estão interligados. Então, ele usa justamente essa estrutura da cadeia para poder mostrar como que isso aparece. Então, a gente pode pensar em algumas maneiras desse emprego da cadeia em psicanálise, da cadeia borromeana. Uma tem a ver com isso que eu estou falando agora, que é o encadeamento, a maneira de relação dos registros, né, e o que a gente escuta clinicamente disso. Outra coisa é uma importância que Lacan dá para isso, né, que é, a gente vai falar disso daqui a pouco, que é que na cadeia borromeana de 3, todos os nós, ou seja, o real, o simbólico e o imaginário, são equivalentes. Não tem um que está acima do outro. E uma outra consequência desse emprego, a gente vai ver, é quando Lacan estabelece uma relação entre maneiras de amarração e as estruturas clínicas. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas coisas hoje. E eu queria começar falando justamente do encadeamento dos registros. A gente, pelo menos eu, quando comecei a estudar Lacan, eu tinha essa impressão de que o real era uma coisa isolada, o simbólico era uma coisa isolada, o imaginário outra coisa, e que o imaginário era né, o primo pobre, assim, era o que não era tão importante clinicamente falando. E aí, depois, né, de estudar topologia e voltar, né, a esses seminários anteriores, como, por exemplo, o seminário 10, você percebe que lá já aparecia esse encadeamento de real, simbólico e imaginário. Então, aqui no slide, tem o esquema do estádio do espelho. Vocês devem conhecer já, né? Não vou me ater muito nas explicações dele, só queria apontar aqui, nomear algumas funções, né, que estão representadas nesse modelo, nesse esquema, que a gente pode pensar justamente aqui do lado, né, do sujeito, vocês estão vendo aqui, desse lado, a gente encontra o corpo dentro da caixa, esse que está aqui, como que o Lacan diz ser aquilo do corpo que não é simbolizável, o corpo que está inacessível. A gente tem o vaso que está em cima da caixa, né? Como sendo a imagem corporal, a nossa construção de eu, que é feita a partir de uma outra imagem que está no campo do outro. E essa outra imagem, no caso, ela fica associada a esses ideais do outro, certo? E Lacan também fala justamente que essa relação de identificação, de construção de eu, ela é mediada pelo outro, e ele dá um exemplo, né, como sendo a mãe que vai afirmar que existe aí uma identidade. Né? Ele fala, a criança, quando se olha no espelho, vira para trás esperando a palavra da mãe, como sendo uma maneira de autentificar essa identificação. E aí, no seminário 10, o Lacan aponta que
Na verdade, né, e aí vocês vão ver uma diferença que tem entre esse esquema e o esquema do seminário 2, é que essas flores aqui, elas não aparecem no espelho. Isso aqui é novo. Isso aqui não estava no seminário 2, e é uma coisa que o Lacan vai mostrar e desenvolver no seminário 10. E ele vai dizer justamente que esse A aqui, que as flores, é uma quantidade de libido que não é investida na imagem. A gente pode fazer várias leituras disso daqui, mas eu não quero entrar tanto nisso. O que eu quero mostrar só é que a gente pode justamente ver nesse esquema três eixos, três dimensões que Lacan chama de real, simbólico e imaginário. Então a gente tem o eixo do real como sendo esse eixo onde tem essa libido não investida, ou seja, essa libido que não vai para a imagem, e esse corpo inacessível. A gente tem o eixo imaginário, que é o eixo, né, do eu e do eu ideal, a linha. E a gente tem também o eixo simbólico, que está aqui representado pelo espelho plano. Então vejam que antes que Lacan deixasse tão explícito assim essa interligação dos registros, ela já está muito bem colocada, né, nos escritos dele e nos seminários dele. Então isso é uma maneira, né, de vocês relerem Lacan, identificando essas dimensões diferentes que estão colocadas aí. Né? Porque não é porque está do espelho que só tem imaginário, né? Tem outras dimensões ali também. Isso é uma coisa. Isso é como a gente pode ver o encadeamento dimensional, o encadeamento dos registros na obra de Lacan. Bem, agora passando para um segundo ponto, que foi o que eu mencionei, da equivalência desses registros. Né? E Lacan diz assim, no Seminário 21, vocês sempre compreenderam, mas erradamente, que o progresso, o passo à frente, foi o de ter marcado a importância esmagadora do simbólico em relação a esse infeliz imaginário sobre o qual disparei, enfim, sob o pretexto do narcisismo. E aí não só a importância esmagadora do simbólico, como que algumas pessoas dizem, né, como sendo o outro passo avante, como sendo uma prevalência do real. E aí, a gente vai discutir isso já já, mas vejam que o que Lacan está pontuando aqui é que, como ele diz no cenário 23, aqui embaixo, os três círculos da cadeia borromiana, ou seja, o real, simbólico e o imaginário, eles são, enquanto círculos, né, enquanto nós, todos equivalentes. Bem, e aí talvez a gente precise fazer algumas pontuações. Quando Lacan fala da equivalência dos registros, a gente pode tomar isso em dois âmbitos diferentes, eu acho. Um é o âmbito subjetivo, o âmbito de estruturação subjetiva, né, de experiência de vida, que nesse âmbito, os registros são equivalentes, ou seja, para o sujeito, a maneira que ele tem de construir um sintoma, de construir uma angústia, de construir uma inibição, são todos equivalentes. Todos têm a mesma função, que é uma função de amarração. Isso eu vou voltar a tocar nesse ponto no final do seminário de hoje. Mas eu acho que quando Lacan fala de equivalência, ele está se referindo à experiência daquele sujeito. Uma outra coisa, um outro âmbito disso é para a gente pensar a clínica. Na clínica, sim, existe um certo ordenamento, né, desses registros. A gente trabalha através do simbólico, não é através do imaginário, não é através do real, mas em direção ao real, tem uma orientação ao real. Então vejam que essa equivalência ela pode ser pensada, e a não equivalência também, no caso, ela pode ser pensada em âmbitos diferentes. Um é o âmbito subjetivo, né, como esse aqui que eu estava mostrando antes, onde todos estão interligados e todos estão se atravessando. E outra coisa é pensar na nossa prática enquanto analistas. Enquanto analistas, o que existe é essa prevalência do simbólico que justamente esvazia o imaginário, o sentido, para se dirigir
para se orientar ao real. Então, vejam que é uma articulação um pouco diferente dessa da equivalência. Então, vou deixar isso aqui, né, para vocês pensarem como há duas leituras, pelo menos duas leituras possíveis para essa questão da equivalência dimensional. Né? Uma tem essa articulação com o sujeito e outra tem uma articulação que é propriamente clínica. Tá? Bem, e agora falando, né, de como Lacan introduz o uso da cadeia, né, do nó borromiano, para falar das estruturas. No seminário 21 mesmo, Lacan fala assim: suponha o caso do outro nó que eu chamei de olímpico, que é esse que está aqui embaixo, vocês estão vendo? Essa cadeia olímpica, se vocês olharem com cuidado, vocês vão perceber que ela é diferente da cadeia borromiana. Olhando assim rapidamente, a gente poderia dizer que é a mesma coisa, mas não é. Eu vou dizer para vocês como a gente percebe isso. É só olhar os cruzamentos. Olha cima aqui. a cima, né? Os dois passam por cima ali, né? Isso. Aqui vamos pegar o vermelho, né? O vermelho está indo por cima, por baixo, por baixo. Então, todos eles têm esse modelo de cruzamento, que é por cima, por baixo, ou por baixo, por cima, por cima. Na cadeia borromiana, não é assim. Na cadeia borromiana é por cima, por baixo, por cima, por baixo. É alternado, tá? Então, assim dá para identificar rapidamente qual cadeia é. Hoje até estava tentando procurar uma figura melhor para poder mostrar para vocês, e eu encontrei, eu falei, ótimo, tá nas cores que eu quero, coloquei. Aí depois eu fui olhar, estava toda errada, os cruzamentos estavam errados. Eu falei, tá vendo? Em se tratando de topologia, a aparência engana muito, né? E aí tem que fazer essa leitura mais cuidadosa, né, dos cruzamentos. Bem, então, né, voltando à cadeia olímpica. Lacan fala assim sobre ela: se um dos seus anéis de barbante se arrebenta, vocês não ficarão loucos. E isso porque, saibam ou não, os outros dois permanecem juntos. E isso quer dizer que vocês são neuróticos. Espera aí, já vou falar disso. Só uma outra citação dele, né? Que ele faz um pouquinho antes dessa. Ele diz assim: que seja o real, o simbólico ou o imaginário que lhes falte, eles, os neuróticos, aguentam o tranco. Se vocês construírem essa cadeia o objeto, né? E vocês podem fazer esse experimento e cortando cada um deles e vendo qual é o resultado disso. O que acontece se você corta, por exemplo, o verde, você mantém uma cadeia que está ligada, como dois anéis que se atravessam. Eu estou sem meus barbantes aqui, mas vocês podem fazer em casa. Né? É isso que a gente chama de cadeia de Hopf. O nome não é importante, é só para mostrar que é uma cadeia que está presa. Se a gente fosse cortar a cadeia borromiana, você não ia ter nenhuma cadeia de Hopf, você ia ter 3 elos separados. Tudo bem? Isso tem a ver com aquela propriedade que a gente falou da vez passada, né? Que é a propriedade browniana, onde um corte em qualquer elo separa a cadeia toda. Aqui não. Aqui um corte em qualquer elo deixa um elo e uma cadeia presa. O Lacan ele vai usar essa cadeia olímpica nesse momento do seminário 21 para poder fazer uma mostração do que é a neurose. Tá? Então a gente tem aqui a cadeia olímpica e do outro lado a cadeia borromiana. Aqui vocês podem ver como os cruzamentos são diferentes, né? Ó, por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo. Bem, então Lacan, nesse primeiro momento, vejam, Lacan vai articular a cadeia olímpica à neurose. Por quê?
porque a cadeia olímpica ela tem mais amarrações do que a cadeia borromeana, né? Quando eu separo algum dos elos, eu tenho, no final de contas, essas outras cadeias que sobram. Então, o Lacan ele tenta, pelo menos tenta nessa hora, mostrar a neurose articulada à ideia de amarração, o que é diferente do que ele fala da psicose, né? Ele já havia falado da psicose antes, né, quando ele fala das cadeias interrompidas do Schreber, apontando, né, justamente que na psicose o que rege é a desamarração dos registros. Então a gente tem esses dois paradigmas aqui: amarração e neurose e desamarração e a psicose. Mas vejam que aqui ainda Lacan não está falando da cadeia borromeana na neurose. É uma outra cadeia aqui. É uma cadeia que presentifica muito mais fortemente as questões de amarração. Tá? Eu vou continuar com essa ideia da amarração para falar, para poder chegar no que ele fala sobre Freud. Então, eu já tinha mencionado essa citação aqui um outro dia, não lembro qual foi, mas Lacan fala assim: como fui levado a considerar com certa preferência essa cadeia borromeana? Não é tão fácil de dizer, mas é evidente que, assim como para Freud, isso se deve ao fato de que existem pessoas que são, de certa forma, testemunho vivo da existência do inconsciente. A existência como tal, a existência tal como uso o termo, consiste nisso que haja nó. Eu já havia falado disso antes, e aqui eu queria mostrar para vocês como a clínica presentifica essa amarração, e aqui eu não estou entrando em questão, né, de qual amarração é, mas como a clínica presentifica essa amarração nos registros. Aqui tem uma referência, acho que é difícil de ver assim, ao caso Elizabeth. O caso, eu acho que é o caso 4, deixa eu ver aqui. É o caso que Freud trabalha no estudo sobre a histeria. É o caso 5, para quem tiver o livro em casa e quiser consultar. É o caso da jovem homossexual, né? Não. O caso da Elizabeth é o caso da moça que sentia muitas dores na perna e que tinha dificuldade de andar. Esse está no estudo sobre a histeria. O caso da jovem homossexual é um pouquinho depois, tipo uns 20 anos depois. Esse é um texto mais antigo de Freud. Léo, e essa amarração com o caso dela está nesse texto do Lacan, é isso? Não. Eu só estou usando... Isso. Eu estou tentando usar essa cadeia borromeana para mostrar como, nesse caso de Freud, a gente consegue ver como esses elos, como essas dimensões, como esses registros estão ligados. Para quem não conhece a história, eu vou dar um resumo básico dela, né? Essa moça procura Freud com essa questão. Ela sentia muitas dores na perna direita, às vezes era na esquerda, mas ela sentia muito mais dores na perna direita, inexplicáveis. Nenhum médico conseguia resolver isso, não tinha nenhum indício orgânico de nada. E ao falar sobre isso em análise, ela começa a associar com várias outras coisas. Ela começa a associar, por exemplo, com uma dificuldade que ela tinha de andar na vida, ou seja, de ir avante, né? De progredir na vida. E não só isso, mas ela começa a chegar no núcleo edípico quando ela começa a apontar tudo que ela havia feito, né, para ajudar o pai. Então ela tinha, por exemplo, ela parou de sair com outras pessoas por quem ela se interessava, né? Ela tinha um rapaz de quem ela gostava muito e ela abandonou esse rapaz para poder cuidar do pai que estava doente. E, pasmem, né? Não há coincidências, o que ela lembra é que essa perna que dói era justamente a perna na qual o pai dela se apoiava quando ela ia fazer o tratamento dele, quando ia ajudar a fazer algum curativo. Isso, Luísa, Elizabeth von Erre, essa mesma.
Está no estudo sobre a histeria. É o quinto caso. Então, ela fala disso, né, dessa experiência edípica que ela havia vivido com o pai. E aí isso se desenrola, né, simbolicamente de diversas maneiras. Essa coisa, por exemplo, dela ficar com dor na perna, de não conseguir ficar em pé, de não conseguir andar para frente, de ficar muito sozinha. Se vocês forem acompanhando o texto, Freud aponta como tem um significante que fica se repetindo, que é esse significante aqui, que é stehen, quer dizer ficar de pé em alemão. Então, Freud aponta justamente como tem alguma coisa da cadeia significante que fica reaparecendo o tempo inteiro no discurso dela. Então, se vocês forem ler esse caso, né, acredito que seja possível fazer uma leitura assim borromeana, né, como essa coisa que toca o imaginário do corpo dela, como sendo essa dor na perna, né? Tem essa questão simbólica que eu acabei de mencionar, das palavras que se repetem, das conexões significantes, né, que existem nesse caso, e, de um outro lado, esse gozo, né, edípico que está ligado a essa experiência com o pai dela. Essa cadeia aqui não está no Lacan, também, obviamente, não está no Freud, mas é uma tentativa de reler o caso a partir da topologia. Léo, só para entender aqui, é o vermelho é o que você está colocando? É o real. Vermelho é o real, tá. Isso. Eu sempre uso as mesmas cores, aí às vezes eu acabo não colocando a letrinha. O vermelho é o real, o azul é o imaginário e o verde é o simbólico. Ok. Tá? Obrigada. Existem outras maneiras de ler esse caso, tá? Eu estou lendo ele apenas com a cadeia borromeana de 3 elos. Depois a gente vai ver ele com outra conformação na cadeia de 4. Isso é para tentar até, né, aproximar a topologia da clínica, porque, como eu falei, senão fica só um bando de barbante e você fica enrolado nisso, né, e não avança em nada na clínica. Então, acho que a gente tem que fazer esse esforço de tentar ligar uma coisa a outra. Bem, então a gente está aqui falando da cadeia com 3 elementos, né, com 3 elos, e do uso que Lacan fazia dela e das funções que ela tinha, né, algumas funções que ela tinha no ensino de Lacan. A questão é que essa cadeia de 3, ela é uma cadeia que tem limitações. Então, eu quero mostrar isso para vocês do que se trata. A gente falou aqui, né? A cadeia... Eu não estou com ela aqui agora. A cadeia de 3, que é essa cadeia aqui, imagine... Aqui é um desenho, obviamente, mas vamos supor que aqui eu tivesse com a cadeia na minha mão. Né? Ela tem várias conformações, eu posso girar ela, puxar ela, amassar ela, não importa. Seguindo aquelas leis homeomórficas que a gente falou lá no começo, eu sempre vou ter uma cadeia só. Não importa se eu puxe, dobre, estique, eu só não posso cortar. Tirando isso... E são os movimentos de Heidemeister? Não. O movimento de Heidemeister é uma outra coisa. É o movimento que a gente faz na projeção do nó. Seria o que a gente faz aqui embaixo. Tá? Mas tem a ver com isso. O que... Quem está falando comigo? É da Laíse. Oi, Darlaíse, tudo bom? O que Darlaíse está comentando com a gente é sobre um conceito de uma operação matemática que se chama movimento de Heidemeister. A gente vai falar sobre isso aqui, talvez ano que vem, que é uma maneira de você lidar com os cruzamentos no papel, no desenho. Tá? Então, no objeto físico, a gente só dobra, puxa, estica, e no papel a gente não pode fazer isso, a gente vai fazer os movimentos de Heidemeister. Isso aí tem a ver com outras coisas, a gente fala disso num próximo encontro, tá? Então, mas eles têm a mesma função, viu, Darlaíse? Só são coisas diferentes, sobre objetos diferentes, mas têm a mesma função. Então, a cadeia de 3, enquanto objeto, só existe uma. Vocês podem puxar, fazer o que quiserem, sempre vai haver uma só. Não importa se você coloque o vermelho por último, ou primeiro, ou o verde por último, sempre vai ter só uma.
todas são equivalentes, né? Não importa a maneira que você tenha de construir a cadeia, sempre vai dar numa só. Eu já ensinei a vocês como fazer a cadeia de 3, né? Você pega 2 elos fechados, passa um dentro do outro e passa um terceiro aberto e amarra. Vocês podem ir experimentando mudar a ordem disso e vocês vão ver que, no final das contas, sempre dá no mesmo objeto, que é esse objeto aqui. Tá? Agora, quando eu planifico esse objeto, eu tenho 2 figuras diferentes. Uma figura que é uma figura que a gente chama de levógera e uma destrógera. Esses nomes não importam muito, o que importa só é dizer que essas 2 cadeias, enquanto projeções, são diferentes. Isso é uma coisa que o Lacan fala e trabalha no Seminário 21. Não vou entrar aqui nesses detalhes, né, da articulação que ele faz. Eu só queria mostrar que, com 3 elos, eu só tenho essas possibilidades aqui. E nessas possibilidades, R, S e I, os registros, eles não são registros ordenáveis. Ou seja, não tem como dizer quem é o primeiro, quem é o segundo e quem é o terceiro. Por exemplo, esse desenho que está aqui, na direita da cadeia borromeana, me digam assim, o verde ele está em cima do vermelho, certo? E o verde também está embaixo do azul. Então, já que ele está em cima de um e embaixo do outro, eu vou chamar ele de 2. Certo? Agora, vamos tentar fazer isso com o azul. O azul ele está em cima do verde, mas o azul também está embaixo do vermelho. Então, pela nossa regra de funcionamento, né, de trabalhar com isso aqui, ele também seria o número 2. O vermelho vai ser a mesma coisa. Todos eles, cada um deles está em cima de um e embaixo do outro. O que faz com que a gente não possa criar uma ordenação dos registros. Como eu falei, não tem primeiro, segundo e terceiro. É impossível de fazer isso. Só é possível contá-los. Você pode dizer que tem 1, 2 e 3. Agora, que tem o primeiro, o segundo e o terceiro, não. Isso aqui é uma coisa que o Lacan chama de propriedade cardinal da cadeia de 3. Ou seja, eu posso contar, mas eu não posso ordenar. Eu não posso dizer primeiro, segundo e terceiro. Tá bem? Agora, na cadeia com 4, a coisa muda de figura. Peço que vocês olhem aqui para essa cadeia, né, borromeana de 4 elos. O vermelho está embaixo do azul e o vermelho está embaixo do verde. Né? O azul está em cima do vermelho e está embaixo do verde. E o verde está em cima do vermelho e em cima do azul. Vejam como, na cadeia de 4, a gente consegue colocar eles em ordens diferentes. O que não acontece na cadeia com 3. A única exceção da cadeia de 4 é esse quarto elo que fica assim explicitado, porque ele está embaixo do primeiro e em cima do último. Tirando ele, R e S e I, que é o que importa para a gente aqui, eles estão ordenados. Dá para ver isso? Vejam aí com calma. Agora, então, nessa cadeia com 4, a gente já tem uma propriedade ordinal dos registros, né, principais, vamos chamar assim. Esses nós principais que são R, S e I. Agora, eles têm uma relação de ordenação uns em relação aos outros. O que quer dizer que existem várias cadeias diferentes de 4. Não tem só uma, como é o caso da cadeia borromeana. Lacan diz que tem 24. Eu trabalhei um pouco no doutorado, deu um trabalho tremendo de fazer tudo. Mas foi a maneira, né? Foi a minha maneira de
chegar nisso, né? De poder comprovar isso. Você, de fato, com uma cadeia de 4, ao construir uma cadeia de 4, você tem que tomar cuidado com quem você coloca primeiro, e segundo e terceiro, porque vai mudar depois o final. Na hora que você for empilhar eles para fazer essa figura aqui, essa cadeia roxa do quarto nó, ela às vezes está ligada no vermelho, às vezes está no azul, às vezes está no verde. E às vezes está num lugar diferente desse daqui. E, enfim, e aí eu deixo isso para vocês experimentarem em casa. Não dá para a gente fazer aqui, infelizmente. Tá bem? Léo, oi. fazer uma pergunta. Diga. Tem consequências clínicas? É isso? A gente vai pensar isso na clínica? Quem vem primeiro, quem vem segundo? É isso? Então, eu não sei se dá para pensar em quem vem primeiro, segundo ou terceiro, sabe, Lia? Mas o que eu acho que dá para fazer, né, eu vou falar disso já já, é de pensar como os gozos se apresentam nessas conformações diferentes. Porque a gente vai falar, né, das cadeias diferentes, como sendo cadeias do sintoma, cadeias da inibição e cadeias da angústia. E aí a gente vê que os gozos aparecem de maneira diferente. E aí isso faz com que eu tenha que colocar um dessas... Quando eu for criar isso a partir dos nós, eu tenho que colocar eles numa determinada ordem para poder aparecer qual Isso. deles está comandando essa cadeia lá, não sei se a gente pode chamar assim, qual deles está nomeando a cadeia, né? Isso, exato. Ok. Vai fazer diferença na hora de construir. E tem uma outra coisa, que é só uma pontuação. Eu não tenho aqui o desenho colorido desse, mas imaginem aí, tá? Na cadeia de 3, os nós não são pareáveis. Eles estão separados. Separados, o que eu quero dizer eles podem ser isolados. Na cadeia com 4, eles ficam 2 a 2. Eu vou tentar mostrar isso aqui para vocês. Com cuidado para não desmontar. Aqui tem a cadeia borromeana de 4. Certo? Enfim, acredita em mim, é borromeana, eu não sou desmontar, eu não vou fazer de novo. Aqui tem a cadeia de 4, onde o sintoma está seguindo o simbólico. Deixa eu voltar a imagem para aqui. Essa aqui está com real. Enfim. A cadeia Leonardo, de 4. com licença, tem como tirar o compartilhamento da tela, sim, que a gente enxerga melhor? Verdade, obrigado por lembrar. Pronto. Vocês estão me vendo agora? Sim, sim. Bem, só com 2 mãos é difícil, mas aqui a gente tem a cadeia borromeana de 4. Eu posso puxar ela, tá vendo? E eu posso fazer essa conformação aqui. E vocês vão ver que eles estão sempre ligados 2 a 2. Vejam. Eu posso puxar de outra maneira, vai dar sempre nisso. Vocês vão ver que, nesse caso aqui, o real está ligado ao imaginário e o sintoma, o roxinho, está ligado ao verde, ao simbólico. Tá bem? Então, é uma coisa que vai ser importante depois. Na cadeia com 4, esses nós estão pareados 2 a 2. E daí a gente pode fazer várias elucubrações, mas hoje não vai dar para falar disso. A gente pode ligar isso aqui, né, essa conformação, a questão, né, dos 2 toros que Lacan faz, que um passa dentro do furo do outro. Mas não posso chegar nesse ponto hoje, não teremos tempo, então vamos continuar. A despeito, né, de haver essas diferenças, a cadeia de 4 e a cadeia de 3, elas têm as mesmas propriedades intrínsecas. Ou seja, as duas têm a propriedade borromeana e a browniana. Ou seja, quaisquer 2 elos estão ligados estão ligados trivialmente, ou seja, estão separados. Se vocês olharem aqui,
o verde e o roxo, eles estão só um por cima do outro. A mesma coisa com o roxo e o vermelho, o azul e o verde, qualquer combinação possível. A mesma coisa acontece na cadeia borromeana de 3. O azul e o verde estão só um em cima do outro, o vermelho e o verde também, enfim. E também eles têm a propriedade browniana, ou seja, se eu cortar um anel, só um, qualquer um deles desfaz tudo. Então, isso eles têm de igual. Tá bem? E aí, finalmente, a gente chega numa parte mais clínica, que é quando Lacan fala da cadeia de Freud. Eu vou chamar assim, tá? Lacan trabalha a incidência clínica dessa cadeia de 4, primeiro com Freud, depois que ele vai falar do Joyce. Primeiro ele fala, não da cadeia de Freud, do Freud, mas do que Freud desenvolve com os registros. Lacan fala assim no Seminário 22. O que Freud fez? Eu vos digo. Ele fez um nó de 4 com esses 3. Esses 3 que suponho serem como casca de banana sob o pé. Mas, bem, foi assim que ele procedeu. Ele inventou algo que foi chamado de realidade psíquica. E aí Lacan apresenta essa cadeia aqui. Às vezes a pessoa não se liga e ela não percebe que nessa cadeia, nessa primeira cadeia que o Lacan apresenta no Seminário 22, o quarto nó, vou chamar assim, está ligado ao real. Não está ligado ao simbólico, como aparece no Seminário 23. Então, depois vocês olhem o seminário e vocês vão ver isso. Lacan continua, né? Ele diz assim: o que Freud chama de realidade psíquica tem perfeitamente um nome. É o que se chama complexo de Édipo. Sem o complexo de Édipo, nada se sustenta, pelo menos para Freud, né? Então, quando Lacan introduz a cadeia com 4, ele está evidenciando o papel de amarração que o Édipo tem na teoria freudiana. E aí, vamos pensar assim, vamos deixar os 3 elos ali onde estão, o real, simbólico e imaginário ali onde estão, e imaginem o que seria cortar o elo roxo. Se eu corto o roxo, tudo se solta. É isso que Lacan está falando aqui em cima, nessa citação. Que o Édipo é o que segura a subjetividade em Freud. É o que liga esse modo, né, de experiência subjetiva. E aí esse quarto elo em Freud tem vários nomes. Realidade psíquica, Édipo, a gente também pode falar de fantasia. Depois Lacan vai falar da fantasia como, acho que o 6º elo, mas aí já num outro tempo, num outro momento. Aqui a gente ainda pode ligar a fantasia à cadeia de 4. Então aqui a gente teria, né, os 3 elos mais um, que é no caso de Freud, é a cadeia, é o elo que representa o Édipo. Léo, por que você acha que ele duplica o do real aí, não o simbólico? Foi um engano, ou foi um lapso, ou ele estava pensando mesmo assim? Olha, eu acho que ele estava experimentando. Eu não tenho como saber isso, obviamente, mas eu acho que ele estava experimentando. Até porque quando ele fala de Freud, ele sempre evidencia a questão do sintoma. E não é isso aqui depois, Lacan vai chamar de uma cadeia com nominação pelo real ou a cadeia da angústia. Entende? Então ela é diferente da do sintoma. É. E você não pode transformar uma na outra. Topologicamente, tá? Topologicamente, você não pode transformar uma na outra. Então, bem, por que Lacan falou dessa cadeia ligada, dessa cadeia onde o sintoma, não é sintoma aqui, mas o quarto elo se liga ao real? Eu não sei. Talvez, às vezes eu penso que tem a ver com a fantasia ser a nossa resposta que o sujeito dá ao real. Sabe? Lacan não fala isso, mas é alguma coisa que talvez a gente possa, né, enfim, construir e avançar a partir do que ele mesmo introduziu no seminário.
Então, quando ele fala... Ficou mais claro para mim agora, quando você disse que é diferente da cadeia do sintoma, porque eu estava tomando como se fosse a mesma coisa, né? E realmente não é, porque a amarração pelo sintoma é o produto da análise, né, também, né? E aí a gente tem também algo que é constitutivo da neurose e que, pela via da angústia, exige, né, vamos dizer assim, chama uma amarração, né? Eu costumo pensar nessa primeira aparição da cadeia de 4 como sendo isso, como uma maneira de mostrar que, que a angústia provoca essa formação da fantasia, ou seja, esse encontro com o real ele é processado de uma maneira parcial, claro, mas através da fantasia. Ah, entendi. É assim que eu leio essa conformação aqui. E aí é um outro detalhe, né? O Lacan ele aponta uma certa equivalência entre a cadeia de 4 e a cadeia de 3. Isso aqui vai ser muito importante para a gente. Lacan fala assim: o que Freud anunciou, não que o Édipo deva ser rejeitado, mas ele, o Édipo, está implícito na figura, tal como eu apresento, do simbólico, do imaginário e do real. Vamos traduzir um pouco isso que Lacan está falando aqui. Lacan, então, está dizendo que a função do Édipo na cadeia de 4, que está ligado ao pensamento freudiano, isso está implícito na cadeia que o Lacan usa para real, simbólico e imaginário, ou seja, para a cadeia de 3, para a cadeia borromena com 3 elos. Como que a gente consegue demonstrar essa equivalência? Puxando, e eu vou tentar fazer aqui enquanto eu falo, justamente quando vocês puxam essa cadeia aqui, vocês conseguem torcer o real, no caso, esse aqui, nessa hora, e transformar ela nesse elo duplo, vamos chamar assim? Nesse elo duplo que é constituído aqui pelo quarto elo e pelo real. Deixa eu ver se eu consigo puxar a minha aqui. Só que essa aqui é com sintoma, né? Então vai ficar um pouquinho diferente. Aqui. Vou para compartilhamento. É a mesma cadeia, não desmontei. Tá vendo? Se eu não mostrar o roxo e vocês olharem só para o cruzamento, vocês vão ver que é uma cadeia borromena de 3 normal. Só está com ponto duplicado, que é a cadeia verde, que é a cadeia do simbólico. Mas, na verdade, tá vendo? Tem um outro pedaço aqui, que é o quarto elo. Então, essa cadeia aqui, eu consigo transformar ela puxando naquela conformação que vocês estão mais habituados a ver, né, da cadeia que está no seminário 23. Vou voltar para o compartilhamento. Foi? Foi. Então, o que Lacan está dizendo aqui é que o que acontece quando eu passo de 3 para 4 é que eu estou explicitando a amarração. Qual a amarração seja? A do Édipo, a do Saint-Thomas, não importa. Mas quando eu passo de 3 para 4, eu estou explicitando a amarração. Ou seja, eu estou dando mais detalhes dessa cadeia. É uma coisa que em 3 não aparece. Lembra que a gente falou? Na cadeia de 3, essa cadeia é uma cadeia limitada. Mas a de 4, ela tem outras propriedades. Uma delas é essa, de explicitar o que faz a amarração. Léo. Oi. Estou só te interrompendo, mas é porque... Pode falar. Acho que a Rité, naquele livro da Topologia Passo a Passo, fala que depois ele abandona a cadeia de 3 e ele passa a... Eu não lembro agora se foi nela, ou foi na Colette Solé, naquela sobre os diagnósticos. Acho que foi da Colette Solé. Que ele depois vai considerar que toda cadeia exige um quarto elemento para fazer a amarração. Você concorda com isso? Olha, Lia, eu não concordo que ele abandone nada, porque não é isso que me parece que ele faça.
Agora, eu acho que o que ele está apontando com isso é que essa coisa, né, que é imprescindível é pensar a amarração. E para pensar a amarração tem que pensar com 4. Pelo menos o 4, né, a maneira do nó de 4 de apresentar isso deixa explícito a questão da amarração. Uhum. Então, eu gosto de pensar assim, a cadeia de 3 serve para algumas coisas, a cadeia de 4 serve para outras. Uhum. Não se trata tanto de você abandonar uma coisa e passar para outra. Talvez essa palavra abandonar até seja eu que esteja colocando. Mas eu acho do livro da Colette Soler, porque ela está falando sobre os diagnósticos, e aí seria sobre a questão da clínica mesmo, que ele suporia em algum momento que haveria alguns casos que daria para você formalizar a partir da amarração de 3. Mas que depois ele vai pensar que o lapso do nó, porque, por exemplo, o lapso estava muito colocado para a questão da psicose, de que haveria um lapso na psicose que não haveria na neurose. E aí ela vai colocar assim, que há lapso no nó para todo sujeito, que inclusive acho que ela vai aproximar da não existência da relação sexual, né? Então, por isso haveria necessidade de um quarto elemento para amarrar para todo sujeito. Então, não é assim, matematicamente, topologicamente, que ele vai abandonar, mas para a clínica, ele vai trabalhar a partir de uma outra perspectiva aí com a amarração desse quarto elemento. Assim, agora eu não consigo pensar muito dessa forma, porque, deixa eu mostrar aqui. Se a gente for pegar a cadeia de 3, Lia, você vai ver que não existe relação de 2 aqui também, no sentido de o nó azul e o nó verde estão separados. O nó verde e o nó vermelho estão separados. O nó verde e o nó azul também estão separados. Então, assim, não tem aqui um lapso, mas também tem uma não relação. E essa relação só se constrói a partir do terceiro aqui. Entende? Então, assim, a maneira que eu tenho de ler isso é que as cadeias são usadas para coisas diferentes. Né? Porque senão a gente cai, sabe o quê? Numa ontologia da cadeia, como se o sujeito neurótico fosse a cadeia de 4. Não é isso. Né? Por exemplo, a psicose tem que ser uma cadeia de trevo, tem que ser um nó de trevo se for um paranoico. Tem maneiras diferentes de trabalhar com isso. Né? Pelo menos eu tenho essa ressalva a uma leitura muito essencialista das cadeias, sabe? Da topologia como um todo. Me parece ser mais isso, serem recursos, instrumentos que a gente usa para poder pensar a clínica. E a gente, para coisas diferentes, a gente usa coisas diferentes. Onde a gente estava? Ah, tá. A gente está falando sobre essa questão do que fica explícito na cadeia de 4, né? Que é justamente a questão da amarração, que depois Lacan vai chamar de nominação. Né? No seminário 23, essa ideia de amarração ela recebe uma outra função que está atrelada à ideia de nominação. Mas vamos falar só de amarração por enquanto. Então, bem, como eu falei, a gente consegue construir várias cadeias de 4 diferentes dependendo da ordem com a qual a gente constrói essa cadeia. Então, aqui tem 3 tipos de cadeias diferentes. Uma cadeia onde o quarto elo está atrelado ao real, uma outra onde o quarto elo está ligado ao simbólico e uma também ao imaginário. No ensino de Lacan, só aparecem a primeira e a segunda. A primeira aparece no seminário 22 e a segunda aparece no seminário 23. Então, essa aqui é a cadeia que Lacan usa para falar de Freud, enfim, do complexo de Édipo, e essa daqui a segunda é a cadeia que Lacan usa para falar de Joyce e da ideia de Saint-Thomas. Lacan não fala da cadeia, ele não mostra a cadeia pela inibição, pelo imaginário. O que acontece na última página, isso aí é uma sacanagem, mas na última página do seminário 22, Lacan fala de uma cadeia onde existe uma ligação pelo real, que ele vai dizer que é a cadeia da angústia, que é a primeira, que ele já tinha mostrado nesse seminário. Ele vai falar também de uma cadeia onde a amarração é ligada ao simbólico, que seria a cadeia do sintoma, que é a segunda, e fala
e essa ele nunca vai mostrar, uma cadeia na qual a amarração é feita através do imaginário, que ele chama de cadeia da inibição. Isso, gente, é o finalzinho do seminário 22. Lacan não volta a falar da primeira e da última. Ele só fala da segunda no seminário 23. E aí fica para a gente trabalhar isso, né? E aqui só uma maneira de mostrar isso. Eu consigo, da mesma maneira que eu fiz com a cadeia do sintoma, que eu estava aqui na minha mão agora há pouco, eu consigo fazer essa outra cadeia de 3, aparentemente de 3, na qual a amarração está articulada mais claramente a um dos registros. Essas cadeias, a fileira de cima e a fileira de baixo, são as mesmas. Só tem conformações diferentes. Só tem maneiras de escrita diferentes. Mas é a mesma coisa. Se eu puxar todos, no final de contas, vai dar isso aqui, só que com uma sequência de cores diferente. Mas todas essas aqui têm essa conformação espacial, salvo a diferença de cores. Tá? E aí, sugiro que vocês façam isso em casa, porque foi o que eu falei. Eu só aprendi isso o dia que eu falei, eu vou sentar agora e eu vou pegar uns barbantes para fazer isso. Foi só assim que eu vi que eram coisas diferentes. Olhando, você fala, tá, pode ser, pode não ser. Então, eu deixo esse convite aí a vocês. Né? Então, como eu falei, o Lacan, ele no final do seminário 22, ele aponta, né, essas 3 diferentes formas de amarração, pelo sintoma, pela angústia e pela inibição. E aí, finalmente, onde eu queria chegar, e de que isso serve? Né? Acho que a Lia estava falando alguma coisa também da clínica, e a questão é essa. Para que eu vou usar isso na maneira que a gente tem de pensar a clínica? Aí eu vou dar, uma leitura que eu faço. Não estou dizendo que só tem essa, nem que é certa, mas é uma coisa que eu venho pensando há algum tempo e eu queria dividir com vocês. Vamos pensar assim. Quando o sujeito chega, deixa eu colocar uma outra imagem que é mais interessante. Quando o sujeito chega em análise, a gente não sabe o que é aquilo. Vocês estão vendo uma imagem com uma cadeia toda embolada? Sim. Tá. Eu não sei o que é isso aqui. Eu não sei o que é real, o que é simbólico, o que é imaginário. Não sei se tem 3, não sei se tem 2, não sei se é um só. O que eu penso, aproximando isso da clínica, é que quando a pessoa vem a primeira vez, nas primeiras vezes, né, em entrevista preliminar, o que ela vai fazer vai ser apresentar essa confusão na qual ela está vivendo, né? Essa embolação que ela está experimentando. Porque é isso, né? Quando o sujeito vem para análise, não é porque está tudo bem, tudo liso, tudo perfeito, é porque alguma coisa está embolada, tem algum nó ali a desfazer, não é? Então, uma das primeiras coisas que acontece é que a gente consegue, quando o sujeito começa a falar, né, e ele começa a associar livremente, algumas coisas ficam mais claras aí. Então, dessa embolação louca que chega, você começa a ver esses fios, né, do que é a cadeia significante, do que são os indícios de gozo, de qual é a relação do sujeito com o corpo. Então, você consegue, de certa maneira, nomear essas dimensões ali naquela fala, né, do paciente. E mais, à medida que o sujeito vai falando, deixa eu mexer aqui. Esse é um aplicativo mega complexo. À medida que o sujeito vai falando, ele vai desfazendo esses nós, essas embolações dele, né? Eu não consigo ver direito. E aí, eu não vou conseguir fazer aqui certinho, mas o que a gente tem aqui é uma cadeia borromeana de 3, tá? O que eu quero mostrar com isso é que, ao falar, o sujeito ele vai desfazendo alguma dessas embolações. E aí,
a gente teria... isso aqui, no final de contas, é uma cadeia de 3, tá? Uma cadeia borromeana de 3. Então, primeira coisa, né? Eu acho que uma análise, ela tem essa primeira função, que é essa função de localização e de nomeação, né, do que o sujeito está vivendo. Deixa eu compartilhar novamente a tela. Aqui. E ao fazer isso, algumas coisas ficam mais claras, né? Então, por exemplo, é só com algum tempo de análise que você consegue, por exemplo, fazer um diagnóstico. A princípio, em muitos casos, é impossível fazer isso. Né? O negócio é tão embolado que você não consegue dizer se é uma paranoia, se é uma neurose obsessiva, se é uma histeria. Então, alguma coisa que se opera que me parece ter a ver com isso, né? Da escrita que se faz numa análise, dessa escrita aqui, né? Dessa planificação que a gente faz da cadeia, me parece possibilitar com que a gente possa, por exemplo, fazer um diagnóstico. E além, não só isso, se a gente for pensar nessa transformação da cadeia de 4 numa, vou chamar, pseudo-cadeia de 3, a gente pode voltar a encontrar aí a localização dos gozos, né? Do gozo outro, do gozo fálico e do gozo do sentido. Na cadeia de 4, não dá para ver, porque ela está atravessada, né? Se a gente olhar aqui, os furos que interessam para a gente, nesse caso, eles estão atravessados pelo quarto nó. Então, topologicamente falando, a gente pode fazer essa conversão da cadeia de 4 para uma pseudo-cadeia de 3. E aí sim, a gente consegue localizar os gozos. E agora vamos tentar ler isso clinicamente. E aqui, né, é o que eu estava querendo, enfim, mostrar para vocês uma coisa que eu tenho pensado. Vou trabalhar com esses pedacinhos aqui, tá? Com esse pedacinho da amarração com real, da amarração com simbólico e da amarração com imaginário. Vou pegar só esses pedaços aqui, tá? Então, vamos pensar na amarração pelo sintoma, que é a amarração onde o quarto nó está ligado ao nó do simbólico. Nessa conformação, a gente tem aqui o gozo fálico, o objeto A, né, o furo central, e o gozo do sentido. Nesse núcleo do sintoma, a gente tem, então, esses dois modos de gozo. O que isso tem a ver com a clínica, né? Como que a gente liga? Como que a gente liga essa estrutura, essa figura topológica ao que a gente escuta no consultório? Aqui vai uma maneira de tentar ler isso, tá? Lembre que eu estava falando do caso da Elizabeth? Dessa moça que sentia dores na perna, que tinha essa vivência edípica em relação ao pai, e tinha essa questão corporal. Talvez a gente possa ler assim. Esse gozo fálico, que é esse gozo cifrado pelo significante, esse gozo limitado, é justamente o que aparece nesse encadeamento que ela faz dos significantes, que tem a ver com a perna dela. Né? Essa dor na perna, essa palavra stehen, né? Ficar de pé, que fica voltando. Tem alguma coisa de um gozo dela aí, de um gozo substitutivo dela aí, que aparece atrelado a esse significante. Então eu estou colocando isso nesse campo aqui, tá? No campo do gozo fálico do sintoma dela. Mas a gente também pode pensar que tem um sentido nesse sintoma. Tem um sentido que está escondido nesse sintoma, que eu estou apontando, né, atrelando a esse desejo edípico que ela tinha pelo pai. Né, quando ela fala de como ela tinha abandonado tudo na vida dela para cuidar do pobre pai doente. O sintoma dela das dores na perna tinha a ver com isso. Tinha a ver com esse sentido edípico que tinha sido recalcado. Mas, por mais que ela fale disso em análise, sempre tem um ponto que fica impossível de ser interpretado. Sempre tem um resto. E aí eu vou colocar esse resto aqui justamente nesse furo do objeto A. Como sendo
né, esse pedaço do sintoma que não é interpretável, que tem a ver com a letra, enfim. A gente pode passar para outras leituras a partir daí. Né? A gente pode, inclusive, ligar isso à ideia que Freud, né, apresenta como sendo a do recalque que condiciona o recalque do Édipo, que é o recalque originário. Como se fosse esse furo que justamente vai possibilitar o recalque desse desejo edípico. Então, vejam, topologicamente falando, a gente consegue ler o sintoma da Elizabeth a partir dessas coordenadas de gozo. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Porque esse pedaço aqui eu sei que talvez avance algumas questões, por exemplo, como dos gozos, que pode ser um pouco problemática, no sentido de poder pensar isso. Estou achando bem interessante como você está colocando, Léo. Eu fiquei pensando aqui nessa coisa do gozo do sentido, como um sentido recalcado, que eu fiquei pensando, porque eu sempre pensava o gozo do sentido, na verdade, como uma atribuição de sentido consciente do sujeito, assim, não como sentido recalcado, sabe? Claro. Eu acho que também pode ter, né? A gente também pode pensar nesse viés do sentido enquanto o sentido, o bloco imaginário que o sujeito dá para isso, né? Por exemplo, não sei, essa dor tem a ver, porque é uma doença genética. Às vezes a gente escuta isso, né? De alguns pacientes. Não é genético, não tem nada demais, não. Então, também, acho que a gente também pode pensar por aí, né? Do sentido o sentido imaginário que pisar no chão preenche. frio, né? Que ela fala que ela pisava no chão frio e que a dor tinha a ver com isso. Ela falava uma coisa assim. Pois é. Enfim, tem essa dimensão do sentido imaginário, consciente, mas talvez também dê para pensar nesse sentido que está escondido, né? No sentido do sintoma, esse sentido que o sujeito não tem acesso a ele. Né? Talvez a gente possa fazer essas duas leituras. O inconsciente real seria o inconsciente. O inconsciente real seria o sentido recalcado, o recalque original, no caso, né? Eu não sei se eu estou falando exatamente dessa articulação. Quem está falando comigo? Deixa eu ver aqui. Paola. Oi, Paola. Eu não sei se eu estou falando exatamente disso aqui, né? Ainda do inconsciente real. Até porque tem uma outra questão que é onde localizar o inconsciente real aqui, nesses 3 elos, no caso 4. Né? Eu não sei dizer para você, né, como articular isso aqui. Agora, pensando no inconsciente simbólico, né, que é como aparece primeiro, né, inclusive na terceira, essa questão da cadeia do simbólico, eu diria que passa por aqui, por esse modo de apresentação do gozo, né, no sintoma. O gozo outro não está aparecendo aí nessa recorte, né? Não está. Não está. Me parece, topologicamente, me parece que o sintoma ele está coordenando ou organizando, vamos chamar assim, essa articulação do gozo de sentido com o gozo fálico. Qual é o papel do gozo outro aí? Não sei. A gente teria que pensar isso. Mas o gozo outro aparece na amarração pela angústia. E aí eu lembro de um caso. Só para avisar aqui, né? Aqui eu tenho a amarração pelo real, né? O gozo outro, o objeto A e o gozo fálico. O gozo do sentido é o que não está aparecendo aqui. Que é justamente o que não tem na crise de angústia, né? Não tem sentido. O sujeito não consegue atribuir nenhum sentido à crise de angústia. Mas, Léo, o que quer dizer não aparece aqui? É porque você fez um recorte aqui onde ele não aparece? Ou porque ele não está mesmo nessa forma de amarração? Então, ele tá. Deixa eu voltar aqui. O da angústia é o primeiro. Deixa eu dar um zoom aqui. O gozo do sentido estaria aqui, ó. Tá vendo, Lia? Né? Só que a crise de angústia, a angústia, ela é esse outro pedaço aqui. O sentido está fora desse círculo da angústia, tá vendo? Sim.
É justamente o que o Lacan às vezes aponta, né, em relação, por exemplo, ao sentido e ao real, quando ele fala que o sentido está ejetado do real. Sim. Eu estou pensando aqui também por esse viés, né? O sentido ele está ejetado, está fora da crise de angústia. Uhum. Deixa eu voltar. O que muda, né, o Leonardo, parece que é a escrita, mas a estrutura ela é a mesma, Isso. né? Exato. Que é importante Bem, demarcar, porque vai estar lá o gozo do outro, o gozo do sentido, o gozo do fálico, né? Mas em todas as amarrações aí possíveis, né? A escrita que vai ficar um pouco mais solta ou não, às vezes, né? Vai depender da narrativa do... Me parece isso, né? Que quando o sujeito ele está falando disso, né, de inibição, sintoma e angústia, algumas formas de gozo ficam muito mais presentes no que ele fala. Entende? E isso aparece topologicamente. A minha hipótese aqui é justamente aproximar isso topológico do que o paciente fala no consultório. Né? E eu tenho a impressão que em momentos diferentes da análise também, como se em alguns momentos apresentasse alguma reescrita, né? Alguma uma reamarração, né? Reamarração, sim. Isso é uma coisa importante que eu falei, mas eu não voltei a falar disso. Essa cadeia de 4, amarrada pelo real, amarrada pelo simbólico e amarrada pelo imaginário, eu não posso transformar uma na outra, topologicamente. Então, isso, se a gente fosse traduzir isso clinicamente, me parece que alguma coisa tem que operar em cada uma dessas cadeias para que, por exemplo, uma angústia se transforme em fobia, se transforme em sintoma. O sujeito ele precisa reamarrar essa coisa, né, essa cadeia aqui. Teria que cortar, justamente, teria que cortar essa cadeia aqui e reamarrar ela para formar a cadeia da fobia, a cadeia do sintoma. Agora, por que eu não falei cortar? Porque algumas pessoas trabalham uma outra hipótese, que é a seguinte: se você faz e aí é bem abstrato, viu? Mas se você vai para uma quarta dimensão, eu consigo cruzar esses pontos aqui, sem ter que cortar. Então, é uma outra maneira de pensar a mudança sem corte, que é ampliando o número de dimensões. Não sei o que isso quer dizer, não trabalho com isso, mas eu também já ouvi essa leitura, sabe, Lia? Eu acho que, inclusive, isso até foi falado pela Riteu, pelo Chapuis, naquele curso de topologia. Tenho essa memória, assim, de que alguém estava falando alguma hora sobre essa questão da mudança de dimensões, do flip, que a gente chama, né? Flip é quando você tira um cruzamento que está por baixo para ser um por cima, sem corte. E aí, bem, não sei dizer nada sobre isso. Sei que algumas pessoas trabalham por aí, para não ter que pensar no corte enquanto desestruturante da cadeia. Entende? Mas, enfim, são leituras, né? O que eu queria pontuar é justamente que alguma coisa tem que operar aqui para que uma cadeia da angústia vire cadeia do sintoma. Não adianta só ficar puxando. Você tem que fazer alguma outra coisa. A gente pode aproximar isso do ato, talvez, sabe? De alguma outra dimensão, que não é essa dimensão só de ficar desenrolando. É o corte, né? Então, pode ser o corte, pode ser outra operação. Mas corte, é alguma... A torção e a costura. Às vezes também. A torção não... o corte e costura, sim. A torção só se você for pensar na torção enquanto esse flip que eu falei, de você trocar o cruzamento. Porque a torção enquanto isso aqui não muda nada. A torção depois do corte. Ah, tá. Às vezes. Sim. Isso. Tá. Então, para dar um exemplo dessa questão da angústia, né? Eu lembro de um paciente que, enfim, é uma pessoa muito angustiada, e uma das associações que ele faz a respeito da angústia é quando ele conta, né, que quando ele era muito criança, ele estava com a mãe, e a mãe ia para o trabalho, e ele falou: mãe, ele estava no carro com a mãe, ele falou: mãe, quando você chegar lá, me acorda para eu sair do carro e ficar brincando. Né? Tá bom, a mãe falou que ia acordá-lo, eles foram para o trabalho, e aí, de repente, o paciente acorda
no carro sozinho, trancado dentro do carro. Fica desesperado, descobre que o carro está aberto, sai, e ele está no estacionamento do trabalho da mãe, onde era uma escola para cegos. Então, os alunos estavam brincando ali. E ele vive isso assim, tá? Aí entra aquela questão. Não estou dizendo que isso aconteceu, mas ele viveu essa experiência assim. Questão da realidade psíquica, né? Quando ele sai do carro, as crianças cegas não o veem. O que elas fazem? Elas vêm com as mãos atrás dele, para poder enxergá-lo com as mãos. E ele sente isso como sendo alguma coisa muito invasora, né? E ele fala, foi muito horrível, porque eu estava num lugar, não sabia onde estava, o que estava acontecendo, e um bando de criança botando a mão em mim. E isso aparece nos sonhos dele, né, em sonhos de angústia dele, e é atrelado também a outras memórias. Então, quando ele fala disso, ele aponta essa questão: como que minha mãe me deixou no carro? Né? Assim, por que ela fez isso? Eu pedi para ela não fazer. E, enfim, era uma criancinha, né? Muito pequena. E aí a gente pode atrelar isso a essa ideia do gozo do outro enquanto genitivo subjetivo, né? O gozo que o outro tem do sujeito, né? Aqui, ó, nesse núcleo aqui. Isso aparece também na obra do Lacan quando ele fala do Hans, né? Que ele fala que o que deixava o Hans angustiado era que a mãe não descolava dele, ficava carregando ele para cima e para baixo. Tem todo um trabalho que o Lacan faz disso, depois eu peço que vocês olhem na obra dele, quando ele fala do totalmente sozinho com minha mãe, que é uma coisa que o Hans falava, né, sobre algumas experiências que ele teve, que a mãe andava com ele para cima e para baixo, ia para uma loja, levava ele, ia para outro lugar, levava ele, então estava sempre colada com ele. Então aí a gente pode pensar nesse gozo do outro como esse gozo devastador, esse gozo invasivo do outro. E como isso aparece, né, como isso suscita a angústia do sujeito. E, curiosamente, esse paciente comenta que quando fica muito angustiado, não só por causa desses sonhos, mas quando fica angustiado na vida, no geral, né, ele tem uma resposta que ele se masturba para poder ficar mais calmo. Isso não é nada incomum, pelo contrário, isso é uma coisa muito comum. Lacan comenta sobre isso, né? Sobre essa saída pelo gozo fálico que o sujeito coloca, né? Justamente esse outro pedacinho aqui. Quando o sujeito tenta sair da angústia por algum tipo de satisfação fálica. Assim, nesse caso era masturbação, mas pode ser a comida, né? Tem muitos casos de pessoas que falam de como comer aplaca a ansiedade delas, aplaca a angústia delas. Então, de novo, a gente consegue ver aqui como a angústia está articulada ao gozo fálico e ao gozo do outro. E a gente não pode deixar de falar também do papel que o objeto A tem na angústia, né? Lacan fala bastante disso, né, de que esse objeto A ele aparece aí, e é isso que provoca angústia. Nesse caso específico, isso fica muito claro. Esse paciente conta que nessa escola, onde ele sempre era levado, né, e para esperar pela mãe, um dia ele estava andando pelo corredor e ele cruza com um outro menino que estava olhando para ele. E ele fala que ele ficou muito assustado quando ele percebe que o menino não tinha um olho, não tinha o globo ocular, sabe? Tinha só um buraco. Então ele fala, ele estava me olhando, ele não tinha olho. Então aí, isso é muito evidente, né? Dessa consistência do objeto A que não tem a ver com o olho, com o fato da visão, mas tem a ver com o olhar que ele percebeu ali. Então, a gente encontra justamente, né, esse furo aqui do objeto A nessa amarração da angústia. E aí, para terminar, deixa eu andar um pouquinho mais rápido para a gente poder discutir um pouco. A gente teria a amarração pela inibição, com justamente essa articulação com o gozo do sentido e com o gozo do outro. Na inibição, o que a gente vê é que o sujeito se vê imobilizado por causa de algum sentido que ele dá para aquilo.
né? Então, aqui tem algumas referências a um caso, né, que é uma pessoa que não consegue falar em público porque ele sempre pensa isso. Vão achar que eu sou burro. Veja, é um sentido que ele coloca a priori a experiência. Né? Ele interpreta essa experiência como sendo sempre assim. Vão me achar burro, vão falar mal de mim. Veja, ele vê um sentido já aí enfim, nisso que tem a ver com o desejo dele. Quando ele tem que falar, quando ele está com os colegas mesmo, né? Quando sai em grupo com os colegas, quando está numa festa. Então tem alguma coisa que a gente pode pensar que está ligado a esse sentido que paralisa o sujeito. Né? É como se fosse essa cola que mantém o sujeito ali amarradinho no chão sem conseguir fazer nada. Essa cola de sentido, digo. Por outro lado, tem alguma coisa que eu estou tentando articular com o gozo do outro, mas aqui já o gozo do outro no sentido genetivo objetivo, né? Ou seja, o gozo do outro como objeto. Nesse primeiro exemplo aqui, da angústia, é o gozo do outro enquanto o gozo que o outro tem. Aqui é o gozo do outro enquanto objeto, tá? É uma outra dimensão do gozo dessa partícula dessa preposição que está aí no meio. Mas a gente vê isso também nesses casos de inibição, né? Assim, um certo gozo de colocar um outro para fazer por mim o que eu não posso fazer, né? Com certeza. Pacientes que eu não consigo sair de casa porque eu acho que eu vou morrer, e aí meu marido é que tem que fazer tudo porque eu não posso, né? Isso, exato. E aí, isso tem a ver com o que eu vou falar agora também, Lia. Até gostei disso que você falou, porque tem uma ligação direta, que é o seguinte: aqui a gente está pensando, eu estou pensando nesse caso, no gozo do outro, enquanto aquilo que o Lacan aponta como sendo esse gozo impossível. Lacan fala, é impossível gozar do outro. Você só pode gozar do objeto ao qual você o reduz, não do outro. Ele diz, você não tem como fagocitar o corpo do outro, né? Ou seja, você não tem como englobar todo o corpo do outro. Você se relaciona com um pedacinho, né? Com o objeto A. Então, o que me parece, nesses casos, é justamente que o sujeito ele se coloca frente a esse gozo impossível de eu não posso, eu não vou conseguir. Esse paciente, ele falava assim, quando ele dizia sobre essas coisas todas, né? Sobre, enfim, ter que viver a vida, basicamente, ter que falar, ter que estar com os colegas, ter que falar em sala de aula. Ele falava assim, eu queria até falar porque eu gosto daquele assunto, mas eu só prefiro não. Então, veja, até a cadeia significante é interrompida. Eu prefiro não. Prefere não o quê? Veja, é uma coisa que corta rapidamente essa cadeia. E veja aqui, né? Do Bartleby, né? Bartleby, o escrivão, do Melville. Pode ser também. É a frase dele, né? I prefer not. É exatamente a frase que ele usa no Pois é. E vejam só como aqui, isso que eu estou falando do gozo outro, está justamente fora do simbólico. Né? Ou seja, está fora dessa cadeia significante. O sujeito só para ele. Prefiro não. E coloca ele nessa situação, né, de paralisia. Ele queria participar, queria falar, mas não. Não pode. É impossível para ele. E isso, e talvez, Lia, tenha a ver com isso que você falou, né? Que é justamente porque ele está paralisado e porque ele substancializa esse gozo no outro que ele vai fazer isso. Eu deixo que o outro faça por mim. Né? E também, né, para que a gente possa pensar o objeto A aqui nessa conformação da inibição, talvez a gente possa pensá-lo, o objeto A, como sendo o objeto enquanto objeto perdido. Né? Não o objeto mais de gozar, mas como objeto proibido. Né? Quando, por exemplo, ele aponta isso, né? Esse paciente aponta isso, que ele não consegue, que ele não pode, que para ele não dá, que é muito difícil, como se fosse impossível chegar nesse objeto, né? Como se ele tivesse realmente perdido e não houvesse nenhum tipo de substituição possível para isso. Né? E não só, também tem uma outra dimensão da qual ele falava, que era assim, nessas horas que ele ficava tão angustiado para falar, ele sempre dizia, mas estão ali me olhando, vão pensar mal de mim, vão me achar burro, mas tem essa coisa do outro tá me olhando.
né? O outro está me julgando, mas que aqui toma essa consistência, né, desse objeto superegóico, né? Esse olhar superegóico. Pois é, mas é interessante também o que Lacan vai dizer no Seminário da Lógica da Fantasia, que não se deve buscar o outro em nenhum lugar, senão no corpo, né? Porque quando os sujeitos vão estar me julgando, vão pensar mal de mim, é porque ele já pensou isso em algum momento. Com certeza. Com certeza. Ele não tem como saber o que o outro está pensando, mas parte dele. Exato. Porque tem a ver com isso, né? Com essa substancialização que ele faz do outro, que é justamente o que eu acho que aparece aqui, nesse pedacinho de cima, né? Nessa articulação do sentido com o gozo do outro. Que é essa maneira de substancializar esse outro, né? E aí ele fica parado frente a isso, né? Esse outro tão consistente. E o narcisismo, né, também. Vão estar me olhando. Ah, sim. Né? O mundo parou porque eu cheguei. Exato. E as pessoas estão todas olhando para mim. Como se ninguém tivesse nada melhor para fazer. Não, exato. Exato. E isso eu estou dando aqui em um exemplo de inibição, mas eu já ouvi esse tipo de relato várias vezes, né? Acredito que vocês também. Mas foi uma maneira que eu, enfim, pude ler esses casos pela topologia. Né? Foi uma coisa que me ajudou, inclusive, a poder amarrar esses conceitos, sabe? Porque me parece, né, que usar a topologia permite essa localização do gozo, né? Porque a amarração é uma amarração disso, né? Uma amarração dos modos, das modalidades de gozo do sujeito. E aí, pensando justamente, né, esses diferentes modos de escrita da cadeia, a gente pode chegar nesse exemplo aqui que eu estou dando, né, nesses exemplos aqui, que nos permitem ver como esses gozos estão articulados, né, no sintoma, na inibição e na angústia. Assim, é só para poder, né, aproximar, como eu falei, alguma coisa da topologia com a clínica. Não estou dizendo que é a única maneira, tem outras, mas essa é uma leitura que eu venho fazendo há algum tempo, uma coisa que eu estou trabalhando há algum tempo. Muito bom. Era isso que eu queria falar para vocês, gente. Vamos conversar agora. Muito bom, Léo. Oi, Leila. Oi. Muito bom mesmo. Corri para acabar tempo. Essa aproximação, né? Essa forma que você está estudando, né? E está colocando, tem de explicar um pouco melhor, né? A sua clínica, né? Através da topologia, né? Assim, para mim é muito, muito difícil, mas está sendo muito interessante acompanhar, esclarecedor, acompanhar isso com você. Muito bom. Estamos engatinhando aqui, posso te dizer, mas, né, está sendo muito prazeroso. Acho que tem uma relação bem interessante, né? A gente pensar em outras formas de corte, de amarração, de reamarrar ou poder fazer diferente, né? E assim, o que eu venho pensando é que a topologia, nesse caso, é justamente uma maneira de ler esses casos clínicos, né? Não é tanto de você operar no sujeito, porque você não vai ficar ali torcendo a orelha dele, né? O Lacan fala isso. Não é para puxar a orelha do paciente, não é para fazer isso, não é para ficar enrolando o seu paciente. É justamente um modo de leitura que você faz daquele caso que permite a você fazer algumas interpretações, construir o caso, né? Estudar o caso. Eu acho que a principal é isso, né, Léo? É poder formalizar esse caso de algum modo. Isso. Né? E poder... Acho que a teoria vem depois, né? Não é enquanto a gente está escutando. Ninguém vai estar escutando pensando, eu vou cortar agora aqui no imaginário. Vou torcer essa cadeia do simbólico. Ninguém faz isso. De forma alguma, mas assim... Mas esclarece muito para a gente. Abre para outras possibilidades, né? Assim... Especialmente, para mim, assim, o encontro com a topologia modificou especialmente a leitura dos casos de psicose. Né? Assim, da neurose também é uma formalização possível que ajuda bastante, mas da psicose eu acho que abre assim, possibilidades, né? Que antes ficava só essa coisa, não tem metáfora paterna. Então. Isso. A gente tem que ficar escutando indefinidamente, porque ele não tem como fazer. E não pode fazer nada, né? Pois é, a pessoa é um deficiente simbólico. Né? Eu concordo com você. Isso...
Então, eu acho que é nesse sentido, né, de abrir as possibilidades da clínica, né? Com a topologia, a gente poder abrir as possibilidades da clínica e não ficar limitado nisso mesmo, né? A psicose é que a operação metáfora paterna não operou. E, né, que mais? Né? Então, Léo, muitíssimo obrigada. Esse é o nosso último encontro desse ano, né? E vamos continuar. A gente pode contar com você para o ano que vem? Claro, claro. Não pensei ainda o que vai ser ano que vem, mas a gente vai pensar em algo, tá? Vamos pensando juntos, isso. Tá bom? O que você quiser. Obrigada por me acolherem aí também, de penetra. Imagina, que bom que você veio, Lia. Muito bom que você veio também, claro. Durante o curso já estava andando, né? Mas o próximo ano eu vou me antenar para como você pôde, né? É assim mesmo, a gente está sempre pegando o bonde andando, né? Exato. Obrigada, gente, muito bom. Agradeço a acolhida aí também. Imagina, são todos bem-vindos. Tem alguns comentários aqui no chat, né? Enfim, eu agradeço a presença de todos. Me pediram um e-mail, eu vou colocar aqui. E a gente se continua ano que vem, tá? Valeu, um abraço. Valeu, Léo, obrigada. Muitíssimo obrigada. Obrigada a todos pela presença.